Adorar ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
todas as almas, todas as pessoas necessitadas. Orar pela igreja de Cristo, que esteja sempre atenta e ouvindo a voz do Senhor. Glorioso Deus, nesta noite, já te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença. Ó poderoso Santo de Israel, venha guardar, Jesus, a nossa família, os pastores, obreiros da tua casa. Ó meu Deus, todos que fazem a tua obra, Pai amado, Pai querido, e aqueles que estão, meu Pai, nas ruas. Meu Deus e meu Pai, são almas necessitadas, mas sabemos, Senhor, que tem homens e mulheres, Jesus amado, que não olha, Papai amado, para o fluxo ali, Jesus, levando, Papai amado, nas madrugadas, Pai querido, a tua palavra, para aquelas vidas, Senhor, que se sente abandonada. Ó Santo Deus de Israel, eu te apresento as autoridades, Senhor, que venha também, Papai amado, dar socorro para aquelas famílias que estão nas ruas. Meu Deus e meu Pai, ajuda, sustenta, ajuda nós, Senhor poderoso Santo, e nós venhamos olhar para aqueles que estão, meu Pai, sem saída, mas o Senhor que é santo, misericordioso, é o único que mostra o caminho, e o caminho é o Senhor. Venha salvar, meu Pai, venha libertar. Eu te apresento todos os missionários que fazem missões, Senhor, seja nas ruas, seja Jesus onde eles estiverem. Meu Pai, levanta a tua palavra de salvação, a tua palavra de libertação. Cobre eles com teu sangue, dá um grande livramento a eles, Senhor, livra dos laços de morte. Meu Pai, venha nos ajudar nessa noite e fala conosco, fala com tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus, do teu servo, sustenta ele, dá graça a ele, dá saúde a ele, meu Pai, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nos conceda a vitória. Amém. Glória a Deus. Santo e poderoso, permanece para sempre. Graças ao Senhor, nosso amado Deus. Acabamos, meus amados, já de meditar aqui na palavra do Senhor, nosso Deus, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Epístola Paulo aos Hebreus. Paulo, não tem autor e autor, não é. Tem autor, mas não é revelado quem escreveu, mas é muito parecido com as cartas de Paulo, sobre os privilégios da graça de Deus. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, 19, 20 ao 21. Diz a boa palavra do Senhor nosso amado Deus, e aleluia. A Epístola aos Hebreus, direcionada aos Hebreus, palavra Hebreus vem de perseverança. Para quem não sabia, um homem por nome Heber foi um homem perseverante na palavra de Deus em tempos de controvérsia, de oposição. E aí então veio o título da palavra Hebreus. O livro de Hebreus ele fala muito sobre transferência de sacrifício feito no Antigo Testamento com o Novo Testamento, bem diferente um do outro. Diz aqui a palavra de Deus. Na minha Bíblia tem título: exortação a perseverar na fé. Capítulo 10, versículos 19 ao 21. Diz aqui, pois, a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar, como está escrito nas vossas Bíblias, santo do santo ou santuário? Santuário é um erro de gramática. Nós vamos além do santuário, agora nós vamos no santo dos santos, que vai além do santuário. A Bíblia está certa, ela não tem erro, mas a gramática às vezes tem erro, e às vezes é bom que se corrija. Tendo, pois, ousadia para entrar, imediatamente escrito santuário, mas tem
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 21. Irmão Flávio, quiser completar o 22. Aproximamos-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Isto, pode sentar em uma lugar de falando. Vamos ditar a palavra. Olha, quem sabe o que significa consagrar? Escrevão nosso, está sempre na instrução, não é? Quem sabe o significado da palavra consagrar? De irmã sabe? Porque a palavra, entendeu? A palavra é assim, ela tem a explicação exata, que é a maneira raciocínio de entender a palavra. Você pode ler a palavra, ficar normal, ou ler a palavra e ficar mais crescidos na esperança, na fé. Ler os versículos e ficar mais alegre. Ou ler o versículo e ficar como uma pessoa comum. Isso depende do que nós passamos a compreender o que é a palavra. E o que significa o sentido da palavra. Eu li e ficou bem, e assim está bom, é costume. Mas o ensinamento, irmãos, é para defender a coisa certa, a verdade de Deus. Por isso que depois da leitura foi feita a pergunta: o que quer dizer consagrar? Sabia não? Porque é através de nós entender, a gente sente mais honrado, mais seguro na palavra. E não usamos aquela expressão de eu faz tempo que eu não consagro, outro diz assim, Deus está falando que você tem que consagrar. Então é preciso que entendamos, e as pessoas ficam nessa, às vezes alguns ficam nessa balança, para lá e para cá. Mas a palavra consagrar significa separar. Está compreendendo? O que a palavra está dizendo? Que no lugar onde o Antigo Testamento não dava direito às pessoas entrar por causa da falta de espiritualidade e a convivência com as obras da lei, agora no Novo Testamento nós temos. No Antigo Testamento, o tabernáculo, ele era feito e tinha as divisões. Eram modelos, e nós lemos no capítulo 9, daqui de Hebreus mesmo, diz o versículo 10, 11, 12, era um modelo que Deus entregou a Moisés. Entregou a Moisés aonde? No Monte Sinai. Deus entregou a Moisés o desenho do tabernáculo, para exemplificando o desenho do tabernáculo no céu. Isso é revelado a nós para a glória de Deus. E essas partes talvez não sejam tão bem
compreender, devido às vezes a gente lê a palavra e tem aquele ato de acabou de ler e bateu palmas. Aí vai, depois ficou nisso, fiz a minha pregação, mas não. Aqui a palavra está falando de coisas bem aconchegadas a Deus. Esses versículos que lemos, melhor dizer, ele está nos trazendo uma revelação referente ao direito que nós temos. Quando João Batista estava, ou quando o anjo falou com Zacarias, melhor dizer, acerca do nascimento de João Batista, lá no capítulo 3, capítulo 1, versículo 8, Lucas na sequência, diz a palavra que os sacerdotes estavam oferecendo o incenso a Deus. E aquele incenso futuramente já cumpriu hoje, e são as orações das pessoas de corações puros, e vai diretamente ao trono de Deus. Só que naquela época, o grupo de sacerdotes, e um sacerdote que depois foi missionário para aquele momento, ele estava fazendo o trabalho a ordem que lhe cabia no santuário. Mas onde estava o povo? Estava, versículo 1 e 9, Lucas na sequência diz que o povo estava orando do lado de fora. Por que o povo estava orando do lado de fora? Até isso nós precisamos saber raciocinar, que é o nosso, a nossa firmeza, como diz no versículo 7, firmeza de perseverar em Cristo, compreender a palavra. O povo estava orando do lado de fora, porque a sua graduação, capacidade espiritual não lhes permitia entrar no santuário, nem no santuário, no momento em que o sacerdote estava. Estão compreendendo? Uma grande parte das pessoas diz que não. Já falei isso, mas a verdade diz que não tem paciência de ler a Bíblia e não tem paciência de ouvir. Mas também, sem paciência, a Bíblia diz que não é perseverante. Pessoa que não tem paciência não é perseverante. A Bíblia afirma isso categoricamente. Então, veja bem, isso é um trabalho de ensinamento que nos deixa instruído. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente é, mas através da instrução, sim. Por que o povo de Israel não entrava no santuário no momento que estava oferecendo incenso? Por causa da sua falta de espiritualidade. A lei trouxe palavra, mas não trouxe virtude para os que ouviram a palavra, porque não, os corações endureceram e ali Deus recolheu a virtude, tirou fora. Agora, o que lemos aqui hoje, nesta noite e sempre, é que nós temos um direito de entrar no santuário e no contexto, no santíssimo lugar. Isto os que receberam a lavagem pelo sangue de Cristo, porque a palavra ela não vem somente na letra. A palavra vem na virtude do Espírito Santo. Ora, a entrada que era restrita ao povo e o lugar também que era restrito aos sacerdotes,
Agora, a porta da libertação está aberta. Por isso que aqui o escritor está referindo que temos ousadia para entrar no santuário. Outras traduções que eu já disse, mas o santuário, onde é o santuário? O santuário aqui é onde nós? Aonde estamos? Estamos aonde? Aonde estamos? Se os irmãos quiserem participar, é bom. No santuário. Santuário. Quer dizer, que o santuário é aonde se reúne a fraternidade, a pessoa para se confraternizar. Então nós estamos no santuário fazendo o quê? Nos confraternizando. Que é a maneira de identificar se estamos invocando a Deus, se estamos numa regra religiosa, cumprindo apenas uma meta religiosa. Por isso, quando é bom entender bem, estamos no local santuário. Que é santuário? Mas a palavra fala que nós vamos além do santuário. Fazer até essa colocação, ver se os irmãos compreendem o que é a Bíblia. O templo tinha 3 divisões. 3 divisões. O pátio, lá fora. O santuário, aqui onde nós estamos. E daqui para dentro tem mais outro aposento, como se chama? Se chama? Santíssimo lugar, Santo dos Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, ou separação pelo segundo véu. Nesse lugar, aqui ó, daqui para dentro, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Para os irmãos entender aonde nós estamos hoje. É preciso que aceitemos a Cristo, mas compreender aonde Ele nos coloca. A gente fala, vamos ao céu, vamos ao céu, vamos ao céu. Sim, mas é preciso compreender espiritualmente hoje aonde nós estamos. Fisicamente, nós estamos aqui na terra, mas espiritualmente, aonde estamos? Além do santuário. Está compreendendo? Quer dizer que além do santuário é a glória que é onde Jesus vive e intercede por nós. E nos convida a entrar onde Ele está. Eita Deus maravilhoso! É linda a palavra, já se entre aqui. E com isto, o caminho do céu estava ainda restrito, devido ao modelo que era feito na terra. Por quê? O santuário, ou seja, o templo, ele possuía 2 véus. 2 véus. O primeiro véu separava o pátio do santuário. Por isso que o povo de Israel não entraria na hora. Vocês estão compreendendo ou não? Porque agora o Espírito Santo ele não veio para nós para fazer uma doutrina formalista. Ele veio para nos ensinar até mesmo chegar às profundezas de Deus pela fé. Exatamente isso. Então o primeiro véu separava o santuário aqui do pátio, de lá fora, no caso a rua, mas não era a rua, era um local também de reunião pessoal do povo de Israel, separando assim, de acordo com o evento que fosse sendo feito, o povo ficar mais longe.
E assim sucedia. Depois que tinha o primeiro véu, no momento do incenso, aquela porta era fechada, aquele véu era fechado. E só ficava aqui dentro os sacerdotes. E daqui mais para dentro tinha outro véu. Tinha outro. Vamos sempre dedicar na leitura da Bíblia, que é muito melhor, não é? Ou não? Não entra uma barulheira, um gritaeiro, e o povo, eita, mas o fogo caiu. Depois só no fim, onde ficava o santuário, não sei. Que fogo é esse? É emoção? Veja bem. Depois que estava esse recinto para frente, lá na frente, que era aquela separação, separada pelo véu, lá estava. Vamos até dar uma olhadinha, aqui mesmo, no capítulo 9 de Hebreus. Não Flávio quiser fazer a leitura nessa cooperação, capítulo 9, Epístola aos Hebreus, para compreender o texto onde nós lemos. Porque ler não é obrigação, ler é dever. É ler e procurar compreender quais são as colocações. Versículos 1 ao 3. Santuário terrestre. Santuário terrestre. Tem título, né? Pode completar a situação que tem na Bíblia do irmão. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado o tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Isso. Olhe bem, então aqui fala sobre o segundo véu. O que tinha depois do segundo véu? Está compreendendo, irmãos? Para nós meditar na palavra, a palavra que veio para nós junto com o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, não despreze não. Mesmo que você leia só, depois Deus usa alguém para ter entendimento, para esclarecer, mas não despreze a leitura. Não use a Bíblia como simpatia, não use a Bíblia só para carregar, mas use a Bíblia para examinar. Mas a leitura é pouca, mas esse pouquinho mesmo, Deus vai abrir na mente. Então aqui diz a palavra de Deus que o santuário terrestre era figura do santuário no céu. E portanto tinha 3 repartições: o pátio, tinha você está em 28 de Êxodo, com mais detalhes, vários versículos do livro de Êxodo, capítulos. E estava ali o local onde estava o candeeiro. Se não fizer uma analogia tipológica, o santuário completo, de um lado estava a pia de cobre, onde o sacerdote lavava as mãos. Em frente à pia de cobre estava o candeeiro, como o irmão leu. Um de frente à frente, presta atenção. Mas nem tudo aqui não está completo, mas no capítulo 3, 4 de Reis, onde Salomão construiu o templo, foi modelo da planta que Moisés deixou. Então, no meio do templo, no meio do santuário, no meio, tinha
que os irmãos vão chegar a uma conclusão, como a visão da cruz era transparente para os que prestam atenção na palavra. E o pátio estava lá, simbolizava o pé da cruz. O candelabro e a pia de cobre, um de frente ao outro, onde fazia o serviço dos sacerdotes, apresentava os braços da cruz. Agora, o Santíssimo Lugar representava a cabeça da cruz. Então, dentro do santuário, tinha o desenho já mostrando Cristo crucificado. Por isso que ele é a cabeça da igreja, porque o Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, está aqui capítulo 9, versículo 6 da palavra de Deus, versículo 6, versículo 7, e o 7. Isto diz a palavra de Deus, versículo 7. Depois do santuário, entrada no Santíssimo Lugar, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, representava a cabeça da cruz, Cristo crucificado lá, porque o pensamento em Cristo é o que nos leva à meditação constante da palavra de Deus. Agora, lá no santuário estava a arca, Santíssimo Lugar, melhor dizer. No Santíssimo Lugar estava o quê? A arca representava o que, irmãos? A presença de Deus. A arca ela continuava guiando o povo, levado pelos sacerdotes, mas era mais ou menos 200 metros de distância. Quando a arca parava, o povo não avançava, parava. Que era uma maneira de reverência a Deus. Depois que a arca prosseguia, então o povo prosseguia, tinha aquela distância. Então era a ciência, a reverência da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Era questão de a mesma coisa hoje que Jesus diz: vigiai. Você tem que estar sempre na vigilância para não ultrapassar os limites. Quando ultrapassa, pede perdão, Deus recupera. Então lá na arca estava o que mesmo? Estava o vaso contendo o quê? O maná que Deus mandou para Israel lá no deserto. O povo de Israel recebeu o maná e não valorizou nada. Jesus lamenta isso no sermão 6 no sermão do capítulo 6 de João, do Evangelho de João, dizendo: olha, Moisés não nos deu o maná do céu. O vosso Pai hoje nos dá o maná do céu. Mas eles acharam o maná até uma coisa enjoativa. Mas Moisés, que tinha a visão divina, pegou um pouco daquele maná e colocou aonde? No vaso de ouro, ouro verdadeiro, que representa o ouro de Deus. Tem dois ouros: tem o ouro falso, tem o ouro verdadeiro. O falso tem o número 666, o verdadeiro é puro, não se aceita no mérito. E assim estava lá na arca o vaso contendo o maná. A vara de Arão que floresceu. Quando eles fizeram o teste, e a vara de Arão, no outro dia, ela nasceu florida. Florida do que? De amêndoas, amendoeira, simbolismo que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Que essa palavra está dentro de nós. Aí conta a história da arca, que nós lemos no capítulo 10, verso 19, para saber os detalhes das coisas sagradas de Deus, que é revelada a nós aquilo que devemos saber. E
como a arca representava a presença de Deus, Israel estava vivendo no tempo da lei, eles não podiam aproximar-se da presença de Deus como sumo sacerdote, porque a sua espiritualidade, como eu já disse, não dava direito. Aí o que? Vocês estão compreendendo? O que diz no Apocalipse capítulo 2,17? Sobre os vencedores. Vão comer o quê? Isso. As irmãs compreenderam como é preciso analisar a boa palavra? Como a palavra nos valoriza, mas nós não podemos desprezar. Se desprezarmos a Bíblia, a própria Bíblia diz que estamos recebendo a graça de Deus em vão. E não funciona porque não valoriza o que Deus deu, que é a palavra, mas ela está na virtude do Espírito Santo. Não sei se o irmão Flávio abriu aí no capítulo 2,17 do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso porque não precisa mais curiosidade, não tem curso, não tem pago. Mas os vencedores comerão o quê? O maná que Israel achou-se enjoativo. Mas é um alimento para anjos. Glória a Deus! Se houver um decreto que você não pode comprar nem vender, você vai comer o quê? Responda! Pode responder alto, porque é bom. Se houver um decreto, ninguém compra, não vende. Se não fizer uma aliança eterna com o anticristo, você vai alimentar do quê? Hein, irmãs? Porque quando a notícia sai, se não tiver um pouco de conhecimento e confiança em Deus, já traz um congelamento. Estamos mortos, estamos frios, estamos liquidados. Mas aí, quando se o maná da terra faltar, o alimento da terra se faltar, o alimento do céu está presente. Glória a Deus, é para isso. Compreenderam? Esse maná que ele é tão de primeira categoria e em categoria única, ele está dentro, Moisés colocou dentro da arca que representa a presença de quem? De Deus. Justamente. Agora, depois que Jesus estava lá, ou na época que Jesus estava lá na cruz, o que aconteceu com o véu? O véu não rasgou horizontal, rasgou no vertical, de alto a baixo. Segundo a história, que aquele véu, para se rasgar, precisaria 2 tratores, ou se fosse hoje, puxando de marcha ré, para que rasgasse, porque tinha 10 centímetros de grossura e era bem um tecido que não rasgava assim. E pela mistério, misericórdia de Deus, o milagre de Deus rasgou somente, simplesmente rasgou por meio do poder da palavra. Ele rasgou para qual finalidade? Para quem não tivesse direito de entrar na igreja em qualquer momento, né? Qualquer instante, ou precisaria também ter categoria de pessoas, ou então o estrangeiro precisaria fazer uma aliança com os judeus e entrar por uma determinada porta do templo chamada Porta dos Estrangeiros. Mas agora desde que o véu rasgou-se, abriu espaço para todas as pessoas e chegou até nós. Glória a Deus! E chegou até quem? Até nós. E com essa chegada dessa oportunidade que o Senhor nos deu, aí nós reunimos
aceitar. E sabemos que nós temos essa ousadia de entrar no santuário, mas também, além do santuário, no Santíssimo Lugar, onde Jesus cumpriu a palavra de nos levar para onde ele estivesse, estaria nós com ele também. Agora a palavra diz: temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Por qual motivo? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. A história do véu na Bíblia são 7. Sabe? A história na Bíblia refere 7 véus. E o 7º véu é o que separa Jesus, a igreja, do mundo. Já viu, entendeu que Paulo diz aos Colossenses, que é nossas 3, que a nossa vida está escondida com Cristo? Ele nos esconde. E ninguém conhece o pensamento de outra pessoa a não ser a mesma pessoa, porque o pensamento da pessoa está escondido com Cristo. Ninguém acha. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 10, 16, assim, que ninguém sabe o pensamento do outro a não ser a própria pessoa junto com Deus. Porque está escondida com Deus. A pessoa inventa saber, mas é uma aventura e é uma má aventura. Ela está guardada com Cristo naquele local. Agora, hoje, nós temos uma vida, se crer nas Escrituras, nós temos um dever na nossa vida de sempre agradecer a Deus, porque Ele nos fez o quê? Consagrou. Os irmãos sabem que quando a pessoa aceita Cristo, ela fica consagrada. O que é consagrado? Afastamento do mal e aconchego com o bem. Quando a pessoa aceita Cristo, Satanás, que estava na vida da pessoa, ao redor da pessoa, passa a ficar aonde? Se não compreendeu, você começa a subestimar ele como se ele fosse Deus, que faz tudo o que quer. Então não pode. Depois que a pessoa é consagrada, o diabo que estava ao redor passa a viver aonde? E por que muitos membros, talvez seja falta de instruções nas igrejas, eles ficam levantando as mãos suspeitos de macumba? Isso é uma profanação contra a cruz de Cristo. Suspeita que foi macumbado, suspeita que alguém fez o ritual e ele foi atingido. Tudo isso é blasfêmia contra o título prático da consagração a Deus. Porque agora Ele nos consagrou para Ele, Ele nos afastou. A tentação que sofremos hoje ela é bem mais humana do que diabólica. Porque a tentação humana é a carne está conosco. Está compreendendo? Dê uma olhada aí, por favor, em 1 Pedro 5, 7 e 8. Ou 6, 7 e 8 de 1 Pedro, capítulo 5. Quando nós vamos ler a palavra e crendo na palavra, é o que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade é a palavra. Ele, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Quando nós passamos a crer nas Escrituras, nós estamos honrando a Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês
Olha bem, o que significa humilhar debaixo das potentes mãos de Deus? É a maneira de fazer menção ao nome de Deus em ato de adoração. É prostrar diante do Senhor no pensamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Ou assim, só um momentinho, o pensamento. Agora veja bem. O cuidado de Deus é voltado para a igreja. O tratamento de Cristo com a igreja é afetivo, constante. E a Bíblia diz que o diabo está onde? Mais perto ou mais longe? Mais perto ou mais longe? Por que mais longe? Por causa da marca da consagração pelo sangue de Cristo. Não é quando você receber e ficar assim, não considerando tanto como é, mas só tem uma única coisa, um único sacrifício que o inimigo fica ao redor, é o sangue de Cristo. Aí a palavra nos diz que os quais prosseguir firme na fé, resistir firme na fé, porque os outros irmãos do mundo também passaram por esse processo de aceitação, consagração, mas conviventes com a palavra de Deus e agora nesta ousadia de receber essa função de consagrado. Então a pessoa é consagrada. Agora, onde que fica a pessoa dizendo, fulano fez um ritual e passou ali e você atingiu, você levanta a mão. Por quê? Então é uma coisa totalmente desapercebida de um culto racional. A doutrina parece que está perto, mas para muitos está longe. Sim, irmão, pode falar agora. Irmão, eu queria fazer uma pergunta. Sim ou não? Veja bem. Todo alvo de todo cristão que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador é o que é chegar no céu. Agora, a minha pergunta é esta: todo mundo que, para chegar no céu, ele precisa ter um conhecimento desse que o Senhor está ensinando ou não? Jesus não vai ensinar tudo. O cristão não chega no céu, o céu chega no cristão. O céu está dentro de nós. Ele já vê, está dentro de nós. Porque a palavra precisa ter ensinamento, sim. Porque veja bem, porque se depender de muita gente para chegar até Jesus, ser salvo por Jesus, ter um conhecimento desse, é poucos que vão chegar lá. E eu vejo que Jesus disse: aquele que perseverar comigo até o fim, esse será salvo. Jesus, aquele homem lá na cruz, bandido, não tem um conhecimento desse. E ele disse assim: tu nem na hora da morte tu temes a Deus? Nós estamos aqui porque é o nosso ato merecido. E esse nada fez. E olhando para Jesus, disse assim: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero chegar nisso aí, que a salvação e para perder no céu, não dá a pessoa. Jesus não exige que a pessoa tenha um conhecimento dele para ser salvo por Jesus. Assim, na minha visão, veja bem, agora o ensinamento, como o irmão está ensinando, é justo, é muito bom, mas Jesus, ele não obriga ninguém a ter um conhecimento desse que ele não tem, porque muitas pessoas já adoram o Senhor, estão aguardando a salvação e não tiveram um conhecimento desse. Mas o conhecimento, para que serve o conhecimento? Para não desfazer da salvação, não tirar o jugo leve e colocar o jugo pesado. Deixa eu falar aqui esse gancho. Nós não precisamos ter um conhecimento
examinar. Eis para não conhecer as escrituras. É para não errar. Tem muitas pessoas que eram analfabetas e aceitaram Jesus, e eu creio que eles devem ser firme por Jesus, e você sabe, se não tiver esse funcionamento, é o ponto que eu quero chegar. Porque muitas pessoas que estão na igreja são analfabetas, outros não têm um conhecimento desse, mas eles são sinceros, pedem oração, em jejum, consagrando a sua vida, andando em santidade, porque Jesus disse: aquele que perseverar comigo até o fim. Agora, esse perseverar não é de qualquer jeito, como eu vejo muita gente pegando, ele põe mulher, três mulheres, adulterando, até o fim. É como eu falo para muita gente: eu tenho 50 anos que eu aceitei Jesus. Eu posso até dizer para o irmão que eu não tenho um conhecimento desse, certo? Mas até aqui, com os meus 74 anos para 75 anos, eu não tenho dúvida da minha salvação. Se eu morrer amanhã, eu não tenho dúvida. É isso que eu quero chegar. Deus te abençoe. Mas olhe bem, irmão. A igreja primitiva, ela nasceu na unção do Espírito e no conhecimento. Sabe quantas vezes os apóstolos pregavam para ele? Quantas vezes por semana? Todo dia. Porque entrou a raiz da lei. Irmão, o pecado de engano é terrível. Na igreja de Galácia, o irmão Flávio sabe disso, no capítulo 13. A igreja de Galácia entrou a raiz da lei. Você pergunta a pessoa hoje: qual é a doutrina? É fazer para receber, para glorificar a Deus, receber para fazer. Então eles invertem. A igreja de Galácia foi considerada como uma igreja praticante da feitiçaria. A gente ensina a pessoa, porque quando você pensa que está na santidade, está na poça do pecado, referente ao quê? A prática da lei, que se vê muito hoje. Então isso é perigoso demais. Agora a pessoa, ela, igual a está dizendo, não tem certeza da salvação. A minha visão é essa, veja bem. A minha visão é essa. A pessoa pode ter todo o conhecimento, porque o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A pessoa pode ter todo o conhecimento, mas se Jesus não tiver com ele, somente o conhecimento dele, agora, não sabe demônio, não. Por que o irmão tem certeza da salvação? Sabe por quê? Sim. Eu vou lhe dizer, eu aceitei Jesus, eu estou com 50 anos que eu aceitei Jesus no meu Pernambuco. Hoje eu estou com meus 74 para 75 anos. Nunca larguei Jesus e espero terminar meus dias de vida firme com ele. Agora, é o que eu estou falando. Agora tem muita gente que tem um conhecimento tremendo, já leu a Bíblia, desviou para um canto outro e termina se perdendo no adultério, com 2, 3 mulheres, falando que não tinha nada. E aí como é que fica? Mas adultério não é só físico. Aí ele sabe. Aí Então, por isso por que o irmão? aquela visão que eu aprendi, porque eu sei como Jesus disse: fica como eu te chamei, que você chega lá. Então, eu não sou levado por nada. Agora, eu não espero conhecimento. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que eu quero dizer é: para chegar no céu, morar com Jesus, tem que nascer de novo, como eu disse para Nicodemo. Olha, Nicodemo, se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu. Mas se o irmão igual ao irmão, o irmão tem certeza da salvação. E qual é o direito? Só um pouquinho. Qual é o direito de quem tem certeza de salvação? Não é distribuir para as pessoas que ainda têm dúvida? Nós não podemos ter certeza de salvação e viver parados. Senão esse direito pode causar um direito falso. Agora, o direito de salvação é distribuir. Mas eu não me embaraço com nenhum conhecimento de ninguém, porque eu olho para Jesus, eu sei que quem vai me salvar é aquele que morreu na cruz. E Jesus disse: aquele que perseverar comigo até o fim, Isso. esse será salvo. Então
dizia para a igreja que toda a igreja tinha que ter o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, o mesmo parecer. Se tem outro parecer diferente, porque o salvo, ele tem desejo de falar com outro salvo. Um salvo, ele não fica parado dizendo: eu sou salvo, eu estou bem, e eu estou tranquilo com a minha vida, eu tenho certeza. Mas a salvação, ela é fraternal. Sabe o que é fraternal? A salvação, ela tem uma inspiração comunicativa. Ela comunica. E os conhecimentos de Deus é para que as pessoas não enganem, pensem que está certo e às vezes está errado. Agora, olha para um salvo. Um salvo hoje, quantos ministérios ele possui? 3. Sacerdote, profeta e rei. Que é uma honra que Deus dá, está escrito dentro da palavra. Agora, todo salvo, ele valoriza o conhecimento. Biblicamente falando, porque o conhecimento é o que não deixa a pessoa errar, e é no sacrifício que Deus mais se agrada. É o conhecimento de Deus, é a misericórdia, o acordo e o conhecimento. Israel foi totalmente destruída em uma época porque faltou o quê? Conhecimento. Exatamente. Então, veja mesmo que a pessoa pode ter tudo isso, mas se a pessoa não tiver uma vida consagrada, uma vida de jejum e vida com Jesus, certo? Ele não faz o trabalho. Mas o jejum, porque o discípulo disseram: mestre, por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus disse: é por causa da vossa pouca fé. Porque essa caixa de demônio só sai do coração e em jejum. agora veja bem. Essa caixa de demônio não sai somente. Presta atenção, então, nesse resumo. Olhe bem. Quantos jejum a Bíblia fala, irmão? Quantos tipos de jejum existem? Pronto. Quantos tipos de jejum existem? Esse é o perigo que a pessoa, às vezes, quando ela se encontra muito justificativa, ela se enrola. Mas essa caça não sai de coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Qual o tipo de jejum? Você fala, não sai, mas que jejum? Existe o jejum físico, existe o jejum espiritual, existe o jejum da união e existe o jejum da alegria. Isso aí deu 4. Agora a pessoa fala um jejum e não sabe explicar, ficou pior que está. Porque a casta não sai. Porque uma igreja unida, segundo Deus deu a profecia a Isaías, prorroga Israel, não tem casta de demônios que penetra em uma vida unida. É no meio de uma igreja unida. Esse jejum, Jesus está falando, que é o jejum da união. Agora, a salvação não é por jejum. Por isso que eu fiz a pergunta. Salvação não é por jejum, salvação não é por oferta, salvação é uma dádiva que Deus nos dá de nós de graça, porque Ele é bom antes de qualquer obra. Por isso que a pessoa só tem certeza de que ela é salva se ela não confiar na obra que ela faz. Aí ela tem. Mas enquanto ela diz, eu tenho certeza da minha salvação, eu jejuo, eu faço isso, então essa certeza é falsa. Compreendeu? Compreendeu por que você tem que ter conhecimento? Para defender as opiniões emocionais. Se você não tem conhecimento, fala igual a pessoa está falando. Deus está falando para fazer um jejum. Que jejum? Não sei. Então é uma aventureira e as aventuras não é confiável. Vocês não estão compreendendo? Agora eu tenho certeza da minha salvação. Por quê? Por que eu tenho certeza da minha salvação? Pela graça. Isso. Por
E é o exemplo pedagógico que Deus deu a Abraão. Compreendeu bem? Abraão tinha certeza de salvação porque Deus salvou Abraão até antes da circuncisão, que era uma marca feita naquela época. Agora, hoje só tem certeza de salvação quem não confia na obra que faz, mas em Deus, que investe em nós a obra, investe em nós a obra, ministério. Então a salvação nos deu de graça, é o primeiro plano que Deus traçou em salvar a pessoa. Por isso que tem que ter ensinamento, porque você vai criar uma ideia distorcida de um jejum físico, sem ter a convicção fraternal, você fica pendurado nisso. Não funciona. Bom, já vamos para o final, é tão boa a palavra, não é? É bom que as pessoas se comentam, se relacionam, é assim por diante. E quem não teve oportunidade de ensinamento, Deus não leva isso em conta, Deus salva. Mas quem tem oportunidade de saber e rejeita, aí é outra coisa. Não, aí é rejeição a palavra. Rejeição. Agora o ladrão, não feito da cruz, não teve oportunidade de ensinamento. Jesus salvou. Mas os que têm oportunidade e não desperdiçam a oportunidade, como disse a irmã Glória, é perigoso. Entra num grande perigo, a palavra de Deus. Porque a palavra diz que a igreja primitiva nasceu na oração e no ministério da palavra ensinada pelos apóstolos. E na comunhão até no partir do pão. Era aprendido e praticado. E os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Deus continua nos abençoando, mas é bom comentar, até para tirar dúvida de alguém que diz assim: não precisa tanto conhecimento para a salvação, porque a salvação é de graça, mas a heresia entra para confundir as pessoas. E no conhecimento, crescer, e no conhecimento, porque hoje você pergunta à pessoa uma doutrina padrão: você vive fazendo para receber ou recebeu para fazer? A pessoa não sabe só onde está. E se ela não está, ela pode estar confessando Moisés, como Jesus com os lábios e praticando Moisés no coração. Igual o irmão Flávio, já tive esse comentário, Romanos 7, não é? Está sempre comentando uma esposa com 2 maridos. Quer dizer, isso é adultério, uma esposa com Jesus vivo e Moisés morto.